Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero comentar a respeito do atentado que Donald Trump, o candidato à presidência americana, sofreu neste último sábado e fazer um pouco de uma análise a respeito do que está acontecendo dentro da política mundial, a minha percepção do que pode ter sido o fruto deste atentado, que levou isso a acontecer, pois eu não acho que isso foi por acaso. E também analisar um pouco da repercussão que este atentado deu. Então vamos lá. Veja, a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é que nenhum desses atentados, alguma personalidade muito importante, ele ocorre de maneira esporádica, que foi um acaso que levou isso a acontecer. Quando nós olhamos para a história, quando aconteceu o atentado, logo me lembrei da morte do presidente Kennedy, que ocorreu em 1963. Para quem não sabe, John Kennedy foi um presidente dos Estados Unidos. Ele assumiu a presidência, se eu não me engano, em 1961. E durante o mandato dele, o mundo estava naquela grande Guerra Fria, naquele momento geopolítico entre União Soviética e Estados Unidos. E o combate destes dois países ele não ocorreu diretamente entre os dois países em territórios deles, mas ocorreu de maneira indireta em outros territórios, em outros lugares. Então os Estados Unidos estavam tentando expandir a sua influência mundial, enquanto a União Soviética também estava tentando realizar isso. Durante esse processo, os Estados Unidos resolveu implementar um programa militar mais próximo da União Soviética para que assim eles conseguissem evitar que a União Soviética pudesse expandir as suas forças para a Europa. Então foi colocado bases militares na Turquia, bases militares americanas na Turquia. E o objetivo inclusive era botar uma base nuclear na Turquia. Quando a União Soviética percebeu isso, ela fez a mesma coisa. Ela iniciou um programa de implementação de uma bomba nuclear, de uma área militar em Cuba, muito próximo do território americano. Isso foi sendo feito até que os Estados Unidos descobriu aviões que sobrevoavam a ilha de Cuba, tiraram fotos e viram que uma base da União Soviética estava sendo construída ali. E isso gerou aquilo que nós conhecemos dentro da história como a crise dos mísseis, que ocorreu em 1962. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse período, gente, de 1962 é um período que para nós aqui no Brasil, como a gente não... provavelmente os nossos parentes, eu, por exemplo, meus pais nessa época estavam nascendo, meus avós não tinham televisão, não tinham rádio, tudo era ainda muito precário na comunicação, né? Meus pais vieram do interior, minha família veio do interior, então muitas pessoas, muitos jovens como eu e você não temos a amplitude do que aconteceu. Mas naquela época foi o período onde o mundo ele imaginou que a guerra iria acontecer a qualquer momento, que iria estourar uma guerra direta, com uma guerra nuclear, inclusive, entre Estados Unidos e Rússia. Isso foi em 1962. E foram 13 dias, 2 semanas de um momento extremamente tenso no mundo, onde, por qualquer detalhe, os Estados Unidos poderiam iniciar uma guerra com a União Soviética e vice-versa. Essa situação, meus caros, ela só foi resolvida por conta do John Kennedy, presidente americano, que conseguiu fazer um acordo com o líder da União Soviética e que eles ali resolveram o seguinte: olha, nós vamos tirar aquelas bases militares da Turquia e vocês não implementam nada em Cuba. E as embarcações russas que estavam ali chegando na ilha, que foram paralisadas por uma corrente de embarcações americanas, de submarinos, eles fizeram ali uma parede assim para evitar que a União Soviética chegasse, e o general da embarcação soviética dizia: não, nós vamos entrar, e os americanos: se vocês entrarem, nós vamos explodir esse barco. E o pessoal da União Soviética disse: se vocês atirarem em qualquer um dos barcos, nós vamos enviar uma bomba nuclear para vocês. Enfim, foi um caos. E quem resolveu esse problema foi o John Kennedy. E aí o que aconteceu com o John Kennedy? Na sua pré-campanha, com certeza ele seria reeleito,
novamente presidente americano, na sua pré-campanha, quando ele estava em Dallas, no Texas, ele foi atingido por um tiro, na verdade 2 tiros na cabeça, que até hoje é uma incógnita de quem tenha causado esta morte. Provavelmente, muito provável, quem estava por detrás deste fato é a CIA. A CIA, por quê? Porque a CIA, ela é um organismo não do governo americano, ela diz servir ao governo americano, mas ela tem várias realizações, várias ações que não são confirmadas pelo governo, e inclusive tem muitos filmes que mostram isso, muitas séries que mostram isso, de como que a CIA ela tem ações que é fora do conhecimento do governo. Ela tem várias ações que são totalmente de espionagem que nem mesmo o governo americano sabe. São totalmente extras oficiais. Então, o que acontece? Muito se acredita que a CIA esteja por detrás, era a principal responsável pelo atentado do Kennedy. Inclusive, há pesquisas, sites que mencionam isso, matérias no New York Times. A CIA também já ficou comprovado que estava por detrás do início da guerra da Ucrânia com o Putin. Ela que comandava os biolabs de lá, enfim, toda essa situação. E o que acontece? Por que mataram o Kennedy? Porque ele evitou uma guerra. O Deep State, a nova ordem mundial americana, ela quer que uma guerra aconteça. E ela já vem tentando isso há muito tempo. Porque é através da guerra que estes grupos eles se fortalecem, eles conseguem melhorar a sua influência no mundo e receber, a partir disso, uma quantidade de controle maior da população. Então, quando aconteceu o atentado ao Trump, eu lembrei logo do John Kennedy. Por quê? Porque se nós olharmos o contexto geopolítico atual, nós vamos ver que uma terceira guerra pode acontecer a qualquer momento. Nós temos uma guerra acontecendo atualmente entre a OTAN e a Rússia no território da Ucrânia. Não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, é uma guerra entre OTAN e Rússia no território da Ucrânia. Nós temos hoje acontecendo aquela guerra entre o Hamas e Israel em Gaza. E nós temos a todo momento incursões militares, provocações militares da China com Taiwan, querendo expandir o seu poder e dominar aquela ilha. Ou seja, nós estamos vivendo em um contexto de 3 conflitos que estão em vários lugares do globo, três conflitos, mas que podem vir a se tornar um conflito global. Todos eles podem estar intercalados pelas diplomacias, pelas conversas, os apoios internos, enfim, da mesma forma, que aconteceu lá antes da Segunda Guerra, em 1940, 1945. O que acontecia? Havia uma guerra lá da Alemanha expandindo sua influência para o leste europeu, a Itália tomando várias colônias da Inglaterra e da França no norte da África, a China guerreando com o Japão tomando vários territórios ali, o Império Japonês da época, e isso tudo levou a um ataque dos Estados Unidos e que iniciou toda a Segunda Guerra Mundial. Então, no contexto atual, se nós pararmos para analisar, nós podemos perceber, vivenciar que uma guerra pode ocorrer a qualquer momento. E o único personagem, ao meu ver, que pode impedir que isso aconteça é o Donald Trump. Por quê? Porque o Trump, ele é um personagem forte, ele é um líder forte, um líder que impõe respeito, um líder que é respeitado pelo Putin, que é respeitado pelo Xi Jinping. É um personagem que pode evitar que esta guerra comece. Porque ele bota os Estados Unidos de novo, ele coloca os Estados Unidos de novo em uma situação de firmeza, porque o atual presidente americano é muito fraco e essa fraqueza foi percebida e toda essa desestabilidade social começou a partir dos democratas, que poucos sabem, mas são aqueles que mais provocaram guerras ao longo de toda a história americana. Os democratas, eles têm esta característica e eles prezam por fazer isso,
Há essa ideia de sempre expandir a influência americana a partir das guerras, porque os Estados Unidos sempre se deu muito bem em todas as guerras que ele lutou, porque ele nunca lutou uma guerra em seu território. Isso fez com que ele se tornasse a maior potência do mundo. E muitos democratas, inclusive muitos políticos, entendem que a única maneira de impedir o avanço econômico da China hoje, atualmente, é através de uma guerra. Então eles instigam isso, eles fomentam isso para que estes conflitos enfraqueçam esses países. Por que eles quiseram que a Rússia entrasse em guerra? Para enfraquecê-la, né? Porém, acabaram não conseguindo enfraquecer por conta do apoio que a China deu à Rússia. Então são esses fatores que levam a geopolítica mundial, ao meu ver, a entender que o Trump, ele sofreu um atentado dessa própria nova ordem mundial, desse deep state, esse estado paralelo que quer promover uma terceira guerra. Tá? E isso é muito sério. Nem sei se esse vídeo vai ser monetizado, se esse vídeo não vai ser impedido, derrubado pelo YouTube, mas eu preciso partilhar isso para vocês, porque nós estamos em um contexto extremamente complexo para o mundo, no qual a oração ela é muito necessária. E eu vejo como uma ação espiritual, uma interferência divina, aquela bala não ter atravessado o crânio do Trump. Foi um detalhe, foi milímetros de distância que fizeram com que ela não atingisse a cabeça daquele cara, daquele presidente, do Trump. É uma coisa absurda o que aconteceu ali. Então, a gente precisa rezar pelo nosso mundo. E eu quero destacar uma coisa aqui. Eu fiz uma sequência lá no Instagram sobre isso e muitas pessoas, o senhor está achando que ele é o salvador do mundo? Não estou dizendo que ele é o salvador do mundo. Nós temos um problema muito grande na nossa geração, no qual a gente não consegue mais reconhecer nenhum líder, porque todos os líderes que nós estudamos na história, todos os personagens históricos importantes, a gente sempre observou eles a partir de uma ótica desconstrucionista, ou seja, de desconstruir aquela personalidade. Então você via Pedro Álvares Cabral, um sem vergonha, Júlio César, um sem vergonha, Carlos Martel, um sem vergonha. Qualquer personagem histórico importante, qualquer líder gigantesco, um líder mundial importante, não digo aqui líder mundial dele ser um líder do mundo, mas um líder em comparação com vários outros, ele é uma pessoa importantíssima, ele de todo mundo ele é um dos melhores. A gente sempre viu esses personagens históricos a partir de uma ótica de desconstruí-lo, de mostrar os seus defeitos, de mostrar os seus vícios, de mostrar os seus erros, para enfraquecer aquela personalidade. E isso fez com que a nossa geração não conseguisse reconhecer líderes. E aí faz com que as pessoas acreditem aí, por exemplo, que Lula é líder. Por quê? Porque todas as pessoas são ruins, todas as pessoas são más, ninguém presta. E aí quando a gente vai comentar sobre, por exemplo, o Trump, eu não estou dizendo aqui que ele é perfeito, que ele não tenha problemas que ele não é um exemplo de homem cristão católico, casou não sei quantas vezes, aprontou isso e aquilo, tem ideias complicadas. Porém, todavia, entretanto, eu percebo nele uma liderança muito forte contra esse deep state. Essa é a questão. E é isso que eu queria deixar claro aqui. Ninguém está aqui defendendo, enaltecendo, Trump é o salvador do mundo. Não, eu estou fazendo uma leitura dos eventos e da minha percepção sobre esses eventos. Você pode concordar, você pode discordar, não há problema nenhum nisso. A questão aqui é que eu não estou dizendo que ele é o salvador. De forma alguma. De forma alguma. Porque não existe, só existe um salvador para o mundo, só existe uma solução para a paz no mundo, que é o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de estabilizar a paz no mundo é que todos aceitem a fé católica. Isso é fato. Isso é fato. Foi assim na Idade Média, na Europa. Quando todas aquelas nações, tribos bárbaras, elas se tornaram católicas, elas se converteram, houve uma paz, uma verdadeira união europeia a partir da fé, onde a fé católica unia nações diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes em um mesmo propósito. Então a Europa católica ela ficou em paz durante centenas de anos, porque todas as guerras cessaram por conta de um poder espiritual maior. Aquela pequena experiência que foi vivida
durante os meados do século XI e até o meados do século XIV na Europa, até ali o início da Guerra dos 100 Anos, que é o fim dessa política, e já mostra aí a decadência da Idade Média e o início da Idade Moderna. Esse período, a fé católica era o que segurava a mentalidade daqueles reis e era a grande responsável pela paz. E se hoje no mundo nós queremos que o mundo esteja em paz total, né, não haja conflitos, só um meio, é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa estar muito claro. E é por esse motivo que as pessoas precisam estudar a Idade Média, para conhecer a importância da fé católica para o Ocidente, para o mundo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente aprendeu a Idade Média totalmente errado também, né? Então, eu não estou querendo passar que Trump é um salvador, só estou fazendo uma leitura de que ele é uma pedra no sapato de todo esse pessoal que quer promover uma guerra, porque esse pessoal quer promover uma guerra. Isso é evidente, é claríssimo. É só a gente perceber os eventos que estão ocorrendo. Então as pessoas querem, esse Deep State quer iniciar uma guerra, e o Trump, ele é essa pedra no sapato, e provavelmente eu acredito que essa não vai ser a última tentativa deles, caso ele venha a se tornar realmente o presidente americano. Ele pode parar com aqueles incentivos financeiros do Zelensky, conseguir promover um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, porque a Ucrânia vai ser o novo Paraguai da Europa, vai ser o Paraguai, foi devastado, destruído, a população masculina inteira já quase toda devastada. É uma coisa trágica o que está acontecendo lá. Talvez o Trump também consiga evitar esses avanços de Israel lá com Hamas, enfim. Pode ser que isso e a China fique mais intocada. Olha, agora tem um outro presidente aí, não vamos mais fazer essas provocações militares. Enfim, essa é a minha leitura. Mas ele, por ser um homem importante para a época, não que ele seja o salvador do mundo. Entenderam, meus caros? Então é isso que eu queria deixar aqui explicado para vocês. Queria já avisar a todos que estão aqui acompanhando esses vídeos, acompanhando aqui o canal, que em agosto, agora, daqui 2 semanas, nós vamos iniciar um novo material para as crianças, que é a continuação do conteúdo a respeito da história do mundo, que vai ser sobre a Idade Média. Então fiquem bastante atentos, que vai vir mais vídeos, comentários aqui para vocês a respeito deste conteúdo, para que vocês também conheçam mais esses materiais que eu tenho organizado aqui para as crianças. Tá bom, gente? Esse era o vídeo. Um abraço, Deus abençoe.